Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais um vídeo. Quem ainda não se inscreveu, o faça, mande as suas perguntas e compartilhe se gostou do conteúdo. Bem, hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre algumas mensagens e orientações que o Caboclo Sete Encruzilhadas nos forneceu através do portentoso mediunismo de Zélio Fernandino de Moraes. E que, a meu ver, valem a pena serem relembradas dentro desse contexto da Umbanda. Então eu vou pegar, como sempre digo, e já está registrado nos nossos vídeos anteriores, que eu me baseio em fontes primárias, que são aquelas pessoas que estiveram em contato com o Zélio Fernandino de Moraes, com o Caboclo Sete Encruzilhadas, e deixaram isso registrado. Então, isso é de suma importância, porque não há adulteração de palavras, de frases, dos textos, daquilo que realmente ocorreu. Isso é muito comum na internet, porque se vão replicando textos e muitas vezes vão se suprimindo determinados contextos, com que fica desfigurado, muitas vezes, o sentido daquilo que o caboclo expressou de uma forma tão límpida, simples e correta para a nossa Umbanda. Hoje eu vou citar aqui o livro História da Umbanda no Brasil, do autor Diamantino Fernandes Trindade. Esse livro contém vários registros de fonte primária. Está aqui o livro, para que vocês possam adquirir, para quem quer se aprofundar no assunto, recomendo essa obra. Então nós vamos ver que na página 124 desse livro, há uma mensagem do caboclo do que seria esse novo culto que estaria surgindo nas plagas brasileiras. Então, nessa página, o caboclo está aqui registrado que o caboclo estabeleceu as normas em que se processaria o culto. E esse culto começaria às 20 horas até às 22 horas. Os participantes estariam uniformizados de branco, de tecido simples. Não seriam permitidas retribuições financeiras pelo atendimento ou pelos trabalhos realizados. Bem, até aqui nós vamos ver que as diretrizes do Caboclo Sete Encruzilhadas eram bem claras, ou seja, não há cobrança pelos trabalhos. A Umbanda não aceita valores pecuniários para que se faça a caridade. Outro fato que fica evidenciado com essa primeira orientação do Caboclo é que os uniformes dos umbandistas teriam que ser simples. Ele diz até tecido simples. Branco porque é uma cor realmente higienizante. Então nós vamos ver que o caboclo tem de uma profundidade dentro desses conceitos. Mas ele vai mais além. Ele diz o seguinte: os cânticos não seriam acompanhados de atabaques nem de palmas ritmadas. Vejam bem, ele, num primeiro momento, ele diz isso, que os cânticos teriam que ser simples, de uma forma simples, para justamente diferenciar. Nós temos que entender também aqui um momento aonde foi dito isso, porque se é uma religião nova, da tradição oral, como eu já deixei dito nos vídeos anteriores, para se distinguir daquilo que já existia, o caboclo fala o quê? Sem tambor e sem palmas, que era comum nos ritos de macumba, ou até de nação, ou de candomblé, em determinado segmento. Então ele fala isso para diferenciar, para que o culto seja singular na sua criação. E ele vai mais além ainda. Ele diz o seguinte: os médiuns trabalhariam descalços e não seriam permitidos sacrifícios de animais. Aqui tem duas coisas muito importantes que
com o tempo também passaram desapercebidos pela grande maioria dos médiuns e umbandistas, que são muitas vezes até egressos do kardecismo. Ou seja, no que se refere que os médiuns trabalhariam descalços. Nós vemos muitos médiuns, muitos terreiros, onde é que os médiuns eles usam tênis. Então nós vamos ver que aqui o caboclo deixa bem claro, descalços. Por que também descalços isso? Porque isso aí também tem um duplo sentido. Qual ele? O dito sentido social, ou seja, a Umbanda nasceu para aqueles menos desfavorecidos. Os desfavorecidos são quem? Eram quem? Os oriundos das classes mais baixas, mais populares, os negros e os indígenas. Então, ou seja, para não ostentar. Então, numa forma simples, o caboclo estava deixando que uma igualdade, se adentrasse dentro do recinto alguém que não tivesse as condições de usar um sapato, alguma coisa, que não se sentisse menor, inferiorizado. Esse é um sentido social que o caboclo deixou bem claro nisso. Como eu já disse que socialmente também a igualdade entre todos que o caboclo disse e o que eu reafirmei no vídeo anterior. Então nós temos aqui mais uma vez o caboclo dando um sentido social na sociedade em termos de igualdade. E também o caboclo estava aqui se referindo, usando também um outro sentido que poderá nós averiguarmos, essa questão do ângulo dos pés descalços de uma questão técnica, espiritual. Ou seja, os pés, eles é entrada de energias e descarrego também de energias. Então isso é fundamental para o médium de Umbanda, para que ele não se sinta depois carregado, pesado, enfim, essa é uma profilaxia umbandista. Então nós vamos ver que há um cunho aqui de doutrinário para aqueles que dizem que a Umbanda não tem doutrina. Não, é uma questão técnica doutrinária, justamente isso, né? Para que nós possamos descarregar, né? Entrada de energias do pé no chão, né? E saída de energia, então dentro desse sentido. Então nós vamos ver que isso é fundamental para um médium umbandista. Mas mais, o caboclo também disse que, né, o nome dessa religião era Alabanda. Mas um ano após, vejam bem, ele modificaria o nome para Aumbandan, ou como se pronuncia, Aumbandan. Então veja bem, o caboclo, um ano após, ele mudou o nome. Mas ele não disse Umbanda, ele disse Aumbanda, ou Aumbandan. Então nós vamos ver que depois o que popularmente ficou conhecido como Umbanda, né, dentro desse sentido. Então isso é uma outra característica do Caboclo Sete Encruzilhadas para aqueles que dizem que o Aumbandan é uma vertente oriental dentro da Umbanda. Não, o caboclo já havia dito isso. O caboclo já havia pronunciado esse nome, dado esse nome. Então nós vamos ver Aumbandan. Então nós vamos ver, ou Aumbandan, não sei como ele pronunciou, não está gravado isso, mas a escrita está Aumbanda. Então nós vamos ver que é o conjunto das leis de Deus que significa isso. Então nós vamos ver que esse caboclo traz conceitos enormes, profundos para a gente refletir e que, com o passar do tempo, vão ficando relegados, né? Relegados para dentro desse sentido. Eu falei no vídeo anterior que eu ia trazer um outro ângulo sobre o nome do Caboclo Sete Encruzilhadas. Então nós vamos ver também que há um registro na página 162 desse livro, do História da Umbanda do Brasil, Diamantino Fernandes Trindade, que ele relata o seguinte, que está dentro desse livro, que traz o seguinte, que é, né, a Tenda Espírita Fraternidade de Luz. O que é a Tenda Espírita Fraternidade de Luz? Essa Tenda Espírita Fraternidade de Luz, ela foi, por assim dizer, fundada
por intermédio, por orientação do caboclo Sete Encruzilhadas, muitos anos depois. Então nós vamos ver que essa tenda, né, ela foi fundada no ano de 1948, liderado por Henrique Lande Júnior. Tu vê, em 1948, o caboclo orientou que essa tenda fosse fundada. E por que isso? Porque eles foram procurar Zélio Fernandino de Moraes e o caboclo, né? E daí vieram o quê? Se confirmar um fato que um caboclo de Oxóssi dessa tenda, que ainda não tinha sido fundado, mas havia reuniões do culto, né? Um caboclo de Oxóssi relatou o seguinte, que ele era um caboclo de Oxóssi e que ele era enviado do caboclo das Sete Encruzilhadas. E por isso que, como ele era enviado do caboclo Sete Encruzilhadas, essa futura tenda, os seus responsáveis, o seu Henrique, foi procurar em 1948 o caboclo das Sete Encruzilhadas. E esse caboclo das Sete Encruzilhadas, diz o caboclo de Oxóssi, é uma entidade muito querida na nossa comunidade. É o mentor espiritual da tenda espírita Fraternidade da Luz, dando o nome da tenda que seria fundada. E ele prossegue, esse caboclo, dizendo assim, inicialmente, eu quero deixar claro, diz esse caboclo, a confusão que às vezes muitos irmãos fazem do caboclo das Sete Encruzilhadas com o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. São entidades que possuem nomes semelhantes, são quase homônimos, porém trata-se de espíritos distintos, cada um deles trabalhando espiritualmente em seu nível vibratório. Ambos prestam grandes serviços para a melhoria e desenvolvimento dos espíritos encarnados. Ambos estão em constante evolução, mas não existe qualquer relação de dependência entre eles. Vejam bem, isso é importante, né? Entre o Exu Sete Encruzilhadas e o caboclo das Sete Encruzilhadas, nós vamos ver muito bem isso. E veja bem, o caboclo das Sete Encruzilhadas depois deixa bem claro que a manifestação dos Exus era um comum, né, e natural dentro do Umbanda. Nós vamos ver mais tarde, prosseguindo nesse relato, que esse caboclo de Oxóssi diz o seguinte sobre o nome do caboclo Sete Encruzilhadas. Ele conta uma passagem que começa com o seguinte relato, esse caboclo de Oxóssi. Ao tempo do Brasil colônia, mais precisamente no estado do Rio de Janeiro, em uma localidade, às margens do rio Paraíba do Sul, chamada hoje de Barra do Piraí. Precisamente nesse local, o rio atingiu uma grande largura e o seu leito tomava um aspecto sinuoso. Ali existia uma fazenda de diversas culturas, entre as quais, e em maior escala, a do café e da cana-de-açúcar. Tal propriedade era administrada por uma família portuguesa que, ao contrário de outras existentes nas proximidades, ali não era exigido o braço escravo. Os negros que lá trabalhavam recebiam, além da casa e alimentação, uma remuneração em moeda, pois isso era a propriedade mais próspera do local. Isto graças à forma de administração adotada por seus proprietários. Próximo dali, vivia uma tribo de índios da nação Tupi-Guarani, com os quais os fazendeiros mantinham um excelente relacionamento. Então nós vamos ver até aqui que existia nessa localidade uma fazenda
administrada por portugueses, mas que não existiu o trabalho escravo e havia um respeito e de harmonia com os indígenas. Algo raro naquele Brasil colônia, como relata esse caboclo, que isso faz parte desse relato, dessa fase de Brasil colônia. E vai mais adiante desse relato. O chefe da tribo era moço e possuía uma razoável cultura, pois fora alfabetizado na capital. Apaixonou-se por uma das filhas do fazendeiro, que correspondeu ao seu afeto vindo a casar-se com ele, contrariando os costumes de ambas as comunidades. Após a união, ela engravidou, tendo que viajar à capital, para o Rio de Janeiro, para tratamento médico. Demorou algum tempo e, ao regressar, uma horrível notícia, que um grupo de índios estranhos na localidade, de surpresa, tentou invadir a fazenda para saqueá-la. Os fazendeiros pediram socorro e os guerreiros Tupi-Guarani vieram, mas não puderam impedir que os pais da moça e seus irmãos fossem mortos. Na batalha, o chefe Tupi-Guarani, seu marido, ficou gravemente ferido, vindo também a falecer em consequência. Ao todo, 7 pessoas foram assassinadas pela tribo invasora, e todos foram sepultados em uma ilha situada no Rio Paraíba do Sul, dentro da fazenda. E a moça, grávida, única remanescente da família de fazendeiros, ia todas as tardes rezar na ilha, junto às 7 cruzes que demarcavam os locais onde seus pais, irmãos e esposo foram sepultados. Porém, em uma dessas tardes em que rezava junto ao túmulo do esposo, sentiu-se em trabalho de parto e ali mesmo deu à luz a um menino, seu filho, com o chefe Tupi-Guarani, cujo corpo estava naquele local sepultado. O menino cresceu cercado de imenso carinho de sua mãe e recebeu ensinamentos provenientes de 2 culturas, a cristã adotada pela mãe e a outra orientada pelo pajé da tribo de seu pai. Estudou na capital e posteriormente na corte, recebendo instrução superior de direito. Como advogado, teve intensa atividade profissional em defesa dos escravos nos tribunais do Rio de Janeiro, que eram acusados de crime pelos senhores escravistas. Na qualidade de chefe de sua comunidade indígena, disfarçadamente invadia as fazendas do regime escravo, libertando os cativos e colocando-os em local seguro. Na verdade, ninguém conseguia identificar o chefe que comandava o grupo indígena libertador de escravos. Ora, ele se apresentava com o aspecto físico de um indivíduo alto, ora baixo, às vezes gordo e outras vezes magro. Cada ataque era comandado por uma pessoa diferente, e assim ele conseguia se manter no anonimato, consequente da sua dupla personalidade. O seu verdadeiro nome era Caboclo das 7 Cruzes Ilhadas. Caboclo das 7 Cruzes Ilhadas, por ter nascido no local onde existiam 7 cruzes, em uma ilha. Porém, o povo, por corruptela, o chamava de Caboclo das 7 Encruzilhadas, nome que ele adotou humildemente, até mesmo em sua vida espiritual. Tal nome ficou fixado pelo povo escravo, que o adorava. E quando o grupo surgia na estrada, eles cantavam uma toada que tinha a seguinte letra. Toada não é ponto cantado, é uma toada que é feita na localidade, né? Tipo uma música sertaneja que seria hoje. E o pessoal de lá cantava então o seguinte: lá vem, bem longe na estrada, lá vem, o caboclo
das 7 encruzilhadas. E daí esse dirigente dessa casa, aonde esse caboclo de Oxóssi que está fazendo esse relato, diz o seguinte: a nossa casa mantém desde a sua fundação, em seu ritual de abertura e encerramento de suas sessões espirituais, um ponto, ou curimba, como se chama na Umbanda, com as mesmas características daquela toada, com que era saudado pelo povo escravo. Chegou ou subiu, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas. Acreditamos que a melodia desse ponto seja a mesma da toada dos escravos. Então nós vamos ver que após ter desencarnado, Caboclo 7 Encruzilhadas voltou através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes, em novembro de 1908, como todos sabem, como espírito mensageiro, colocando as bases da Umbanda. Então nós vamos ver que esse nome surgiu justamente como foi colocado, que ele era o que esse filho, né, do chefe da nação Tupi-Guarani com a filha do fazendeiro, né, ele adotou o nome depois de Caboclo das 7 Cruzes Ilhadas, e que por corruptela o povo passou a chamar Caboclo das 7 Encruzilhadas. E ele, como ajudava muito tanto os negros como os indígenas, ele adotou. Então, se crê ao Henrique Lande, em 1948, procurar o Caboclo das 7 Encruzilhadas, e o Caboclo das 7 Encruzilhadas confirmar essa história, como relata aqui nesse livro, e daí a fundação desta tenda, em 1948, por Henrique Lande, nós vamos ver que o caboclo confirma a sua encarnação daquela época. E daí provém o nome dele. Por isso que ele disse que se querem um nome que seja Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não vai haver caminhos fechados para eu cultuar essa nova religião. Então nós vamos ver que esse é um novo ângulo que nós trazemos aqui para vocês sobre a origem, a gênese do nome do Caboclo 7 Encruzilhadas, que está registrado nesse livro. Espero que essa nova informação, esse novo aspecto que nós estamos resgatando da história da Umbanda, chame a atenção de vocês, que vocês gostem, pois a Umbanda é história. E como a Umbanda é muito nova, nós temos que justamente estar cada vez mais revisitando a nossa história, procurando fatos de origem, de fontes primárias, para que a gente possa escrever de fato e de direito esta religião que é nova e que todos nós gostamos tanto. Luz no caminho, paz no coração. Até o nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre a Umbanda e Exu nos tempos de Zélio, nos tempos de kardecismo, nos tempos de teosofia. Nós vamos ver que sempre há um movimento contrário, como eu falei nos vídeos anteriores, no movimento da luz, sempre há um movimento contrário das sombras. E nós vamos ver como isso afetou a nossa religião, que é magística, em termos dessa figura tão controvertida que é Exu. Saravá a todos, boa semana e usem máscara sempre e lavem as mãos. Até o nosso próximo vídeo. Saravá!